o problema econômico. A humanidade tem um problema econômico há muito tempo e ela não consegue resolvê-lo. Esse problema se tornou mais evidente com os últimos anos, né? No último século, nos últimos décadas, ele vem se tornando evidente. Eu já dei uma palestra, né, no Flávio Vale sobre o fim do crescimento econômico. Eu já dei, inclusive, no lugar onde eu trabalho, uma palestra, infelizmente apenas para crianças, né, dos primeiro e segundo ano do ensino médio, sobre esse fim do crescimento econômico. E, sim, o material, né, todas essas coisas que eu juntei, né, são muito inspiradas em trabalhos que outros vêm fazendo, né? Em particular, Thomas Murphy, o Eric Lee, tem também o B, que escreve. O Eric Lee e o B escrevem muito na plataforma Medium. Eles falam a respeito do fim da nossa matriz energética, da inevitabilidade de um colapso civilizacional devido à ausência de fontes de energia capazes de tocar este tipo de modo de civilização que a gente tem hoje em dia, e que muitos almejam. Esse capítulo 92 da Grande Síntese, em parte, trata, né, disso, né? Indiretamente está relacionado à questão energética, né, termodinâmica de nossa civilização, que está estreitamente conectado à economia, né? A maior religião hoje no nosso planeta Qual é a maior religião hoje? A religião que domina o planeta, a mais poderosa. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Muitos podem pensar, é a islâmica, a que mais cresce. Não, ainda é a católica, cristã. Não, está crescendo o hinduísmo. Não, está crescendo o budismo. Não, nada disso. Não, essas são fracas perto da religião realmente que governa o nosso planeta. Não é nenhuma religião, né? É um dogma, né? É uma crença, né, que não é muito saudável. Trata-se do crescimento econômico infinito, ilimitado, sem limites, num planeta finito. A maior religião de nossos tempos é o crescimento econômico. Tudo tem que refletir em crescimento econômico se quiser ser levado para frente. Se vocês começarem a observar a fundo o modus operandi não só da humanidade, né, das instituições, mas de suas próprias vidas, né, você é regido por isso. Até pessoas que querem, né, eu vejo isso muito, né, eu sou espiritualizado, percebi que a espiritualidade é boa, né, blá blá blá, vou abrir um retiro espiritual. Daí você vê esse retiro espiritual maravilhoso, né? A diária é R$2.000, né? 2.500. Não, mas a experiência é maravilhosa. Sem dúvida deve ser. Para quem tem muito dinheiro, deve ser uma boa experiência, né? Quer dizer, é uma coisa exclusivista, né? É uma coisa para pouquíssimos, né? E a gente não está aqui condenando as pessoas que fazem isso, mas a gente está mostrando, né, revelando que, olha, como é que você quer um planeta, né, onde todo mundo, né, a espiritualidade aponta para todo mundo ter, de certa forma, poder vivenciar uma vida mais elevada se quiser. Mas como é que você tem isso se você tem essas práticas que excluem as pessoas? Porque você, né, quem dita, né, quem bate o martelo final sobre toda essa questão é a economia. É a lógica econômica, a lógica do crescimento econômico exponencial que dita tudo no final. Se vocês olharem a fundo,
na vida de vocês, no trabalho, vida pessoal, né, em família, em sociedade, vocês vão perceber que quem dita, no final, quem bate o martelo e decide tudo, é essa visão econômica, né? Então você tem que estar, né? Se aquilo não gera redução de custo, se aquilo não vai te colocar com mais nicho no mercado, se você não conseguir, né, ganhar mais seguidores com aquilo, você não se sente tão atraído pela ideia, né? Isso, inclusive, é uma luta dificílima de ser superada, justamente por esse fato. Você tem um problema aí muito sério. Você tem um problema sério, porque olha só, vamos pegar o caso aqui no YouTube, né? Existem muitos canais interessantes no YouTube, né, que eu venho citando aqui ao longo dos tempos, né? Só que esses canais não têm, a meu ver, a visibilidade, as pessoas não se sintonizam, não comentam sobre ele no seu dia a dia, não trocam uns com os outros conteúdo desses canais, porque as coisas são mais regidas por essa lógica econômica, né? Por coisas que estão mais de acordo com o nível de consciência das pessoas. Então, você vê, por exemplo, né, as pessoas... Parece até um paradoxo, né? Mas se você deseja, você tem uma ideia muito importante, que você sabe que é importante para o progresso humano. Daí você quer, naturalmente, difundir para a maior quantidade de pessoas, que daí você vai estar conseguindo fazer com que esse bem, né, as pessoas sejam de fato ajudadas. Só que daí você entra num circuito que diz o seguinte: olha, se você quer difundir isso dessa maneira, você vai ter que fazer essa coisa. Depois você tem que adaptar assim. Daí isso, daí aquilo. Daí você percebe que, no fundo, você vai estar começando a retalhar várias coisas da sua ideia original às custas de você conseguir atingir um público um pouco maior. Você vai começar a ser norteado pelo coletivo e não por sua consciência, pelo que você sabe que é o correto, sabe que é o melhor. Você vai começar a fazer concessões para o mundo externo em prol do interno. E muitos vão estar falando, não, mas isso é bom, porque você está levando em consideração o outro. Cuidado, existe uma grande armadilha aí. Você não está levando em consideração os outros, né? O coletivo, o seu próximo. Você está levando em consideração, isso sim, os egos dos próximos, que é um grande ego coletivo. Você não está respeitando, no fundo, o eu interior, né? O eu superior dos outros, né? Você está satisfazendo uma demanda dos egos que dominam em prol do seu eu. Vocês percebem a diferença, né? Porque isso que eu estou falando é crucial para a gente entender e não confundir essas coisas, né? Porque, assim, às vezes uma pessoa quer fazer tão bem ao mundo que para ela fazer esse bem, ela só tem que seguir a sua consciência, a despeito de tudo o que o mundo esteja falando, né? Não se trata aqui, né? Muitos caras tentam falar, não, você tem que chegar mais próximo do outro, né? Sim, você tem que chegar mais próximo do outro, mas você tem que chegar mais próximo do eu crístico, do Cristo interior do outro, não do ego mental do outro. E as pessoas confundem uma coisa com a outra. As pessoas confundem. É por isso, assim, o meu tipo de trabalho que eu venho fazendo e eu vou fazer ao longo da minha vida é, de certa forma, um trabalho muito ingrato, porque é um trabalho de revelar um aspecto muito mais profundo que não está circulando ainda, pelo que eu vejo, por aí nos podcasts, né, em vários lugares aqui na rede. Muitas das coisas que eu falo não estão circulando por aí. É por isso eu insisto tanto nesses pontos,
que é nesses pontos onde eu tenho diferencial. Eu posso oferecer, né, usando um linguajar mercadológico, tem um diferencial. Né? Esse seria o meu diferencial. Existem coisas que eu falo aqui na minha casa, né, com os familiares. Eu tenho conversas fantásticas. Minha esposa, né, às vezes com meu pai. Conversas fantásticas, onde atinge-se um nível de descrição da realidade. E eu não estou falando aqui, não tem quase nada de intelectual, não exige conhecimentos acadêmicos, exige ver a realidade. A gente discorre em 1 hora assuntos tão interessantes e vai destrinchando tanta coisa da realidade que daí eu penso, né, quando a conversa termina, puxa, não existe ninguém falando essas coisas no YouTube. Não existe ninguém, eu não encontrei, né? Existem pessoas fantásticas por aí, eu admito, eu até referencio, né? Eu vivo referenciando, né, canais fantásticos, né? Eu já referenciei o Mário Schfeder, a Lúcia Helena Galvão, eu falo da Sarah Walker, do Bernard Carr, do Alex Gomes Maran, né? Eu falo o Bernardo Kastrup, citei o canal Eu Superior, né? Eu cito outros também, né, que eu vou encontrando, eu vou pondo aqui, né? Falo, vai, vê esse aí, Só que eu não encontrei, né, mas nenhum deles, né, por melhor que seja, tangencia esses tipos de questões que eu trago, né, que eu faço tanta questão, né? Por isso, né, o meu motivo, né, de querer pôr a boca no microfone, né? Sou louco para pôr a boca no microfone para falar a respeito dessas questões fantásticas, né, que assim eu não vejo ninguém que conseguiu integrar tudo isso, né? Assim, o meu caso é um tanto é tão fantástico e maravilhoso quanto trágico, né? É um caso tragicômico o meu caso, porque eu tentando fundir o aspecto cotidiano da vida cotidiana com o aspecto acadêmico da ciência, com o aspecto da religiosidade, né, o espiritual, eu acabo ficando sozinho porque ninguém está fundindo nesse nível, né? Geralmente a pessoa explora, né? Fica mais num desses polos, né? Num desses vértices dessa trindade. Só que não acaba fazendo a fusão de todos num sistema único, né? E eu venho tentando fazer isso ao longo da vida, né? Eu venho tentando fazer isso. E daí a coisa fica difícil, né? Porque se só um está fazendo, se tiver outro por aí fazendo, com certeza ela vai tentar entrar em contato, né? Ou por favor me digam se existe alguém que esteja sintonizado comigo, esteja fazendo um trabalho por aí e já tenha certo, né, capilaridade na rede e tem essa sensibilidade, né? Porque geralmente as pessoas que têm capilaridade vão perdendo a sensibilidade. Essa é outra armadilha, né? Para impedir o progresso. Se alguém aí conhecer alguém que seja aberto, né? Humilde, por favor, me coloquem aqui, né? Porque eu gostaria muito de entrar em contato com essa pessoa, né? Então é muito difícil você ver em nosso planeta progresso justamente por causa disso, né? A gente é refém dessa armadilha econômica. Todos nós somos governados pela religião do Deus Mercado, quer a gente queira ou não, quer a gente admita isso ou não. Eu sou livre, eu vivo minha vida tranquila, né? Lá no mato, né? Na minha casa eu tenho o meu retiro que eu cobro uma fortuna, blá blá blá, minha vida é muito boa. De fato, né? Você está totalmente independente desse sistema econômico, né? Você está tão independente que você deve ter se preocupado muito em juntar recursos para fazer seu retiro, né? Ter sua vida boa, deve ter nascido numa condição boa e seu retiro custa um dinheiro, né? E não pode entrar, não pode chegar uma pessoa pé rapada, né? Falar, não, eu gosto muito da espiritualidade, mas eu não tenho recurso, mas eu quero participar. Né? Você vai abrir as portas? Não vai abrir as portas, né? Então, você não tá
você está totalmente dependente da lógica econômica, né? Então é isso que eu estou tentando mostrar, né? Assim, essa coisa, né, de uma espiritualidade realmente que governa a humanidade não nasceu ainda, né? E as verdadeiras pessoas que estão fazendo o mundo ascensionar são as pessoas que vivem em meio ao mundo, né? Elas não vêm com esses discursos, não, eu sou zen, olha, eu tenho meu retiro, mas daí você vai descobrir que esse retiro é só para alguns, né? Vocês nunca se perguntaram, né? É engraçado, né? Um monte de pessoa que apresenta um monte de coisa bonita, né? Elas não colocam os preços lá, não falam em dinheiro. Mas na hora de cobrar, elas estão lá com o olho grudado em você que nem um pitbull, né? O dinheiro vai vir, senão a gente vai começar a acionar um monte de engrenagem e vai te agredir. Daí você vê a espiritualidade, né? O desprendimento da pessoa, né? Não, mas a gente vive no mundo a gente tem que pensar em dinheiro, blá blá blá. Que bom que você esteja falando isso, meu amigo. Que bom que você, numa situação onde você se sente, né, incomodado, você acaba revelando uma grande verdade. Por que você não incorpora isso nos seus retiros, nos seus ensinamentos espirituais, que você fala para todo mundo, né? Não, só veja o positivo, né? Tudo bonito, cheiroso, né? Contanto que esteja pingando dinheiro em conta, né? Tá tudo bem. Ai, que gostoso. Não venha trazer essas coisas, né? Eu acho assim, uma das maiores armadilhas atuais da humanidade é essas coisas, né? Não, positivo, não quero ter experiência negativa e tal, sendo que o próprio Carl Jung, ou até, vou citar um cara maior, o Roberto Assagioli, né? Carl Jung também, eles que foram uns dos psicólogos, né, psiquiatras mais elevados da história humana, eles vêm ressaltar a importância do aspecto negativo da natureza humana para ser incorporado. A gente precisa lidar com os nossos fantasmas, conviver com eles, ir absorvendo. A obra de Ubaldi é toda sobre isso. Então essas coisas, né, desses sujeitos que falam, não é que você não tenha que ser positivo e eliminando, absorvendo o negativo. Não é isso, né? Mas você não pode ser do tipo que faz isso da maneira errada. Um monte de gente está interpretando essa coisa de ser mais positivo e esquecer o negativo da maneira equivocada. Você tem que lidar com os seus traumas, suas dores, você tem que, de certa maneira, ter um conflito. Mas o conflito tem que ser conduzido de maneira inteligente. Então aqui com isso eu desmascaro também vários desses sujeitos, né? Que acham que estão sendo melhor, mas no fundo estão no mesmo esquema, né? Eu ouso dizer até que eles estão fazendo, até servindo de ferramenta do diabo, de uma maneira muito sutil, muito sofisticada, difícil de ser percebida. Portanto, cuidado. Bom, eu falei sobre tudo isso porque tudo isso tem a ver com o tópico, né, desse capítulo 92, que é problema econômico, que a gente vai tratar nos próximos vídeos, dado a imensa introdução que eu dei para o assunto. A gente se vê lá.